Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus, para que possamos aprender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu creio, Pai, numa noite abençoada, em nome de Jesus. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Vamos sair daqui, Pai, cheios e fortalecidos na força do Teu poder, na revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Estão preparados? A gente vai sentar por alguns minutos, você pode sentar rapidamente. Grupo de música, acho que vocês podem, mas depois eu vou chamar vocês antes do tempo. Obrigado. Nossa, pode ser só o Bruno, depois eu chamo vocês. Pode fechar os olhos? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço pela unção do seu Espírito, eu te agradeço por aquilo que você irá depositar em nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, porque eu creio que há uma porção nova para essa noite e que sairemos daqui, Pai, totalmente diferente, Pai, diferente da forma como chegamos. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, no seu Espírito com liberdade para fluir em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês essa noite, mas eu creio que o Espírito vai nos direcionar a algo muito poderoso. Rafa, pode colocar o tema das nossas próximas quartas-feiras? Você que pediu para colocar unidade, pastor, ou não? Não, né? Ah, tá. Obrigado. Porque se for o pastor, vai ficar unidade. Mas não foi. Põe lá o culto do... Pronto. Essa foi a ideia de começar a fazer todas as quartas-feiras como o culto do Espírito Santo. Irmãos, quando se fala do Espírito Santo, para mim, mexe bastante. Mexe primeiramente porque eu aprendi muitas coisas através da unção do Espírito, em cultos onde o Espírito se movia, em cultos onde o Espírito tinha liberdade. Seja pelo ensino da palavra, seja por experiências no momento de culto, foram momentos onde o Espírito pôde ministrar o meu coração, para me livrar de coisas que talvez eu iria sofrer, e isso me alegra muito. Me entristece o quê? Quando muitas das vezes nós usamos o Espírito Santo só em momentos onde nos convém. O Espírito Santo, eu não sei como é que se fala aqui em Portugal, o step do carro, é step? Não, Como? Pneu? Subsalente? Sobressalente. Suplente? Suplente. Meu Deus, sabia que ia ser tão difícil. Mas aquele pneu que quando fura a gente vai e usa ele, sabe? Muitas das vezes as pessoas acabam fazendo isso com o Espírito. Usando ele em momentos onde, simplesmente quando nós temos uma necessidade, nós recorremos a ele. E quando aquela necessidade é suprida, nós acabamos por esquecer dele. E a ideia dessas quartas-feiras é simplesmente nós sermos guiados e sermos conduzidos pela liderança do Espírito Santo em nossas vidas pessoais e na nossa igreja. Nós jamais vamos conseguir fazer qualquer coisa se nós não submetermos a nossa vida à liderança do Espírito. Porque Jesus disse que ele teria que ir, mas ele deixaria alguém semelhante a ele, que nos guiaria em toda a verdade. Entendemos um Deus, sim, que é 3 em 1, mas cada um tem o seu papel desde a criação da humanidade. Cada um teve o seu papel para executar alguma coisa. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos estar atentos em ouvir essa direção do Espírito, porque nós estamos debaixo dessa influência. Debaixo da influência do Espírito, mas ele não é uma influência, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos. Ele é uma pessoa que anda com nós. O Espírito Santo, ele é a melhor coisa que nós poderíamos ter. Kathleen Kuhlman foi uma mulher de um grande avivamento. Ela era muito guiada pelo Espírito e ela falava, eu posso perder qualquer coisa, mas nunca me tirem o Espírito Santo. Vocês sabem da história do Dave Hobbs, que eu sempre conto aqui, do homem que orou em outras línguas e ele não tinha nada e simplesmente colocou a mão em alguém e essa pessoa foi curada instantaneamente. E quando ele questionou a Jesus o que aconteceu naquele momento,
A palavra que Jesus dá a ele é que você ativou o poder do meu Espírito, ativou o poder da cura que foi orando em outras línguas, ativando a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo em nossas vidas precisa ter, sim, uma liberdade, precisa sim ter uma liderança em nossas vidas. Todas as vezes que nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas entre ter o Espírito e receber da influência dele é algo totalmente diferente. Quando levantamos as nossas mãos e falamos, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, instantaneamente o nosso espírito é recriado, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Foi isso que Cristo conquistou na cruz, para que o Espírito viesse a habitar em nós. Mas a partir desse momento, do novo nascimento, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é a porta de entrada para termos um relacionamento com Ele. Amém? Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 13. Literalmente no último versículo, no capítulo 13, 2 Coríntios 13, no versículo 13, o apóstolo Paulo termina a carta falando, versículo, 14, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Que o amor, ele vai falar aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo, convívio com o Espírito Santo. A pergunta é, quanto do nosso tempo nós temos esse convívio com Ele? Quanto do nosso dia a dia nós submetemos a nossa vida à liderança do Espírito? Quantas das vezes no dia nós simplesmente perguntamos para Ele do que devemos fazer ou não devemos fazer? Eu queria pedir a ajuda de um diácono, pode ser o Emanuel que está ali. Emanuel, consegue trazer 3 cadeiras aqui em cima do púlpito, por favor? Pode colocar na frente da... Isso. Já fica vocês dois sentados aí, pode ser? Fiquem aí, ouvindo. Para vocês não ficarem tão de frente, espere, levanta aí, vai ficar mais confortável para vocês. Fica aqui, ó. Vocês ficam me vendo aí. Vocês são os presbíteros hoje, estão aí no púlpito. Eu quero que você abra em 2 Coríntios, já está em 2 Coríntios, volta até o capítulo 3, por favor. E eu vou ler algo com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 diz: o ministério que trouxe a morte, que foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério, ele veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse resplendor se desvanecia. Para eu contextualizar você do que aconteceu nesse momento, no momento onde Moisés recebe a tábua com os mandamentos, ele sobe ao monte, tem um encontro e quando ele desce, é tão grande a glória daquele momento, que os israelitas não conseguiam olhar no rosto de Moisés, ao ponto de ele ter que cobrir às vezes o rosto, porque essa glória chegava, aparecia, ele cobria, mas ela ia embora. Era uma glória que as pessoas não conseguiam sequer olhar para ele, de tão poderoso que era. A Bíblia deixa bem claro aqui que essa glória era tão grande que não dava para fixar os olhos, não dava para olhar para Moisés. Então imagina Moisés andando entre o povo e você sequer conseguindo olhar para ele, de tanta glória que ele andava. Esse foi o momento, e essa associação, esse paralelo que Paulo está fazendo aqui, e ele continua no versículo 9. Se era glorioso,
O ministério que trouxe condenação, falando da lei, que viria simplesmente mostrar para o povo o quanto o povo estava errado e que o povo não conseguia fazer por si só justiça. Esse foi o papel da lei. O papel da lei veio mostrar para os israelitas que eles não conseguiam uma salvação própria e que eles precisavam de alguém para cumprir aquilo, para que eles fossem justos diante de Deus. Amém? E ele continua no versículo 9: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem mais glória, em comparação com a glória superior. Se o que desvanecia se manifestou com glória, quanto mais será glorioso o que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não contemplassem o seu resplendor. Pula para o versículo 16 comigo. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Ele está fazendo uma comparação com aquilo que aconteceu no passado e com a manifestação do Espírito, aquele que vivificou Jesus dentre os mortos e que está atuando hoje. Por que eu trouxe essas duas pessoas aqui, terceira comigo? Lembrei de algo. Durante todo o plano redentor de Jesus, de Deus, durante o plano da criação, imagina que nós somos Deus, Jesus e o Espírito. Não, Deus, tá, Ricardo tem mais cara de pai aqui. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando Deus fez todas as coisas, fiquei de pé, Ricardo, ali para o meio mais ou menos. Deus começou a agir, começou a criar, começou a fazer o homem, liberou a sua palavra, fez o Espírito andar sobre a terra para construir as coisas, liberou a sua palavra para que as coisas acontecessem, e tudo se fez. Senta de novo. Então Deus terminou naquele momento, entendam, eles são 3 em 1, terminou o seu trabalho. Mas de repente o homem simplesmente passou a sua autoridade ao diabo, perdeu aquilo que era o governo dele, e não tinha mais jeito para o homem. Então Deus falou, preciso de alguém que restabeleça essa confiança e essa conexão que eu tenho com o homem. Vai lá, Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Então Jesus veio à terra. Durante 33 anos, ele aprendeu e se doou por mim e por você, e morreu em uma cruz. Jesus, então, teve que passar por sofrimento, se identificar comigo e com você, para que nós pudéssemos ser justificados por ele. Como eu disse, a lei veio só mostrar o que nós não conseguíamos fazer. Então, Jesus veio e conquistou isso por nós. Agora, nele, nós somos justificados, nele podemos chegar diante do Pai, nós estamos sentados juntamente com o Pai, por causa dele. Então Jesus passou os seus dias, formou os seus discípulos, e começou a falar, agora vocês precisam ir pela terra, pregar o Evangelho para todas as criaturas, para todas as pessoas. Então Jesus terminou o seu plano, mas antes de terminar o seu plano, ele falou algo que é muito importante. Fica aí. Então Jesus, ao fim dos seus 33 anos, ele se junta com os seus discípulos, e ele fala para os discípulos, que está lá em João capítulo 16, no versículo 7. Mas eu lhes afirmo, isso Jesus conversando com os discípulos, mas eu vos afirmo, que é para o bem de vocês que eu vá, no caso que eu morra, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. No versículo 6 de João 16, ele diz,
Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E no versículo 12, Jesus, próximo a se sentar em sua cadeira, ele diz: tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si, falará apenas do que ouviu, e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Aí entra o papel do Espírito hoje. O Espírito Santo, eu simbolizando o Espírito Santo hoje, sou esse, que viu o trabalho de Deus e agora vai glorificar o Filho. E o que é o papel do Espírito Santo hoje em nossas vidas, que nós acabamos esquecendo? É ele descer e começar a dizer individualmente para cada um revelações que veio do próprio Cristo. E ele começa a andar em nosso meio e começa a nos ensinar toda a verdade que os discípulos não conseguiam, não tinham capacidade de ouvir naquele momento. Então o Espírito começa a andar entre nós, nos ensinando e falando: Nicolas, o casamento é a melhor coisa que pode acontecer. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Jéssica, não vai faltar oportunidade para você, porque Cristo conquistou para você tudo na cruz. Você é mais que vencedora. Então o Espírito começa a dizer: não vai faltar nada para você, fique tranquila, Jesus já conquistou para você. E ele começa a andar nas cadeiras e começa a falar individualmente para cada um de nós. Esse é o ministério mais glorioso do que a lei. Esse é o ministério do Espírito. Por que que oramos em outras línguas? Por que falamos do Espírito? Porque Ele que está em atuação no momento como esse. O próprio Jesus falou: Ele vai nos guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. Então é nesse momento que eu digo: devemos usar Ele como um step? Ou devemos usar Ele como os pneus principais do carro? O que eu quero trazer à consciência de você essa noite é que o Espírito está desejoso em falar individualmente com você. Ele tem desejo em comunicar para você coisas que só individualmente você vai poder acessar nele. Irmãos, o culto coletivo é maravilhoso. E daqui muitas coisas surgem. Mas você precisa aprender a receber do Espírito na sua casa. Você precisa ter o seu tempo onde o Espírito vai falar individualmente com você. Esse é o papel dele, nos guiar em toda a verdade. Nos guiar em tudo aquilo que nós precisamos. Então não deixa de lado o poder do Espírito. Não deixa de lado o que o Espírito quer conduzir e falar a você. Tem coisas às vezes que nós queremos ouvir ou fazer sem sequer consultar Ele. E Ele está ansioso em nos mostrar os próximos passos. Então eu te pergunto, o que hoje você está querendo fazer? Quais são os seus planos para 2026? Será que você submeteu isso ao Espírito para saber se é isso mesmo? Nós somos uma igreja da palavra, nós somos uma igreja do poder, nós vamos ensinar a palavra aqui fielmente, irmãos. Mas tem coisas que você precisa buscar individualmente. O segredo para que nós tenhamos um 2026 glorioso é saber o que Deus está falando ao nosso coração. Porque você vai ouvir, nós vamos liberar aqui como líderes aquilo que Deus vai fazer em nossa igreja. Nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, irmãos. E isso é você acontecendo. Mas tem coisas e ideias que Deus quer dar a você. Tem coisas que Deus quer falar individualmente a você. Como eu disse, já foi feito por Jesus. Já foi feito por Deus. A palavra já foi liberada. Jesus já morreu por mim e por você. E agora o Espírito está atuando, ensinando-nos em toda a verdade. Então não vamos deixar de lado aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que o Espírito quer nos conduzir. Amém? Amém? Irmãos, é simples ser conduzido por Ele. Às vezes uma palavra vindo da parte de Deus ao seu coração, pode trazer tanta revelação para você. Eu lembro,
Em 2014, eu acho que eu fiz o rema. Eu trabalhava à noite. E eu não conseguiria fazer o rema naquele contexto, eu não tinha recurso, morava sozinho, pagava arrendamento. E não tinha como eu fazer aquilo. Mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, fala comigo, por favor. Tinha recém me convertido, irmão. Eu nem conseguia ainda entender o que era Velho ou Novo Testamento. Mas eu lembro que eu comecei a ler a minha Bíblia e falei, Ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo. E eu lembro que naquele momento, que eu estava buscando encontrar uma solução, uma palavra que vinha dele, Deus falou comigo em Marcos 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Todo mundo já leu esse versículo. Mas, irmão, tem coisas que caem no coração. Tem revelações, tem rema, palavra revelada que cai no nosso coração quando nós lemos, que só nós vamos entender aquilo. Tem palavras que a gente vai repetir várias e várias vezes, versículos várias e várias vezes. Mas tem aquele que entra em nosso coração. E quando entra, irmão, é revelação caindo. E eu lembro que sobre essa palavra, eu vou fazer o rema. Naturalmente não tinha como eu fazer, irmão. Naturalmente não tinha, porque eu tinha que sair do meu trabalho, pagar o arrendamento e pagar o remo. Naturalmente não tinha o que fazer. Mas eu estava tão desejoso de ser guiado por Ele, e aquela palavra caiu no meu coração. Eu lembro que eu entrei no remo, saí do meu trabalho, peguei o seguro-desemprego, tinha 3 meses de seguro-desemprego, paguei o remo e meu arrendamento, e foi isso. No fim dos 3 meses, quando eu estava prestes a precisar pagar o arrendamento e o rema. Detalhe, lá em Florianópolis, todo mundo pagava o rema de todo mundo, menos o meu foi pago. Era uma oferta de lá e para cá e nunca caía em mim. Eu falava, meu Deus, mas eu sabia que naquele momento Deus estava me ensinando algo. E naquele momento eu lembro que ao fim dos 3 meses, eu cheguei em casa e falei, Deus, eu li, eu sei que você falou comigo, aquela palavra caiu no meu coração. Eu preciso agora, próximo mês, pagar meu arrendamento. E agora? Irmãos, no outro dia, irmãos, eu recebi uma ligação de um antigo supervisor meu. E ele falou, Diogo, eu descobri que você está sem trabalho. E até hoje eu não sei como é que ele descobriu, porque eu não tinha essa intimidade ou amigos em comum que poderiam chegar até ele. Mas descobri que você está sem trabalho e preciso de você numa empresa, na Adidas, eu lembro, naquela empresa de roupa. E ele falou, preciso de você na Adidas para trabalhar como estoquista, você topa? Eu falei, nem quero, porque eu estou fazendo uma escola, bem crente, aquele crente que acabou de se converter. Não quero, porque eu estou fazendo rema, e não vem com isso para mim, que é tentação. Não quero. E ele falou assim, não, calma, que horas que você precisa ir para essa sua escola que você está fazendo? Que todo mundo sabia porque que eu saí da empresa. Eu falei, não, é à noite, é de 7 às 10, alguma coisa assim. Ele falou assim, não, eu preciso que você trabalhe de 10 da manhã até 4 da tarde. De segunda a sexta, no shopping, irmão, no shopping. E era, sei lá, acho que 1 quilômetro da igreja, mais ou menos. Falei, sério, eu vou lá ver. Então, vai lá que a vaga já é sua. Irmão, não fiz entrevista, nada, já cheguei na segunda-feira trabalhando, saí às 4 da tarde, ia para a igreja, andando, tomava ali um café à tarde e começava o rema durante 1 ano, irmão. Não faltou nada. E eu lembro que nessa época eu ganhava muita roupa da Adidas, e Deus falou comigo, você vai ter roupa também. E eu lembro que eu andava sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Foi uma palavra só. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Fica de pé, por favor. Eu queria chamar o grupo de música que voltasse aqui. Podem voltar. Por que eu trouxe esse exemplo para você? Para que você possa sondar o seu coração. E essa noite a gente vai fazer isso. Eu peço que os nossos queridos diáconos diminuam nossas luzes aqui. E a gente vai experimentar um pouco, porque eu creio que Deus tem algo para comunicar ao nosso coração individualmente. Eu creio que nós vamos viver um ano de adoração também nesse lugar. Uma restauração da adoração, do desejo de ouvir Ele. Que o culto não seja simplesmente a palavra que vem, que é maravilhosa do púlpito, mas Deus pode encontrar o seu coração aí onde você está. Amém?
Obrigado, Senhor. Irmãos, uma das coisas mais importantes para você viver é você entender a oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela é o revertimento de poder que vem de Deus, para que você possa ser uma testemunha viva daquilo que Cristo fez. Como eu disse, todos têm um Espírito Santo dentro. Os apóstolos tinham o Espírito Santo dentro. Mas Jesus deu uma direção para eles, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto, em Atos ele fala, vocês sejam revestidos do poder. E a evidência desse revestimento de poder é quando vocês oram em outras línguas. É a evidência. Além de você ser revestido desse poder, a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos a nós mesmos. Alguém aqui não ora em outras línguas e quer ser batizado no Espírito Santo? Se tiver, levanta a mão, senão a gente vai continuar. Amém. Então eu quero que você ore em outras línguas um pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio que você anda em nosso meio, Senhor. Obrigado porque eu creio que nós iremos experimentar em você um ano extraordinário. Um ano onde seremos guiados pelo Seu Espírito, conduzidos por Ele. Conduzidos por Ele, conduzidos por Ele. Garabababababa, sore de Nore garabababa, sore vragarababababas. Shere garagarababababas. Shore garabarabarandarangarabababababas. Shere gerebabababababas, sore aramaragarababababas. Sere. Oh, ragarabababababas. Shere barababababababababas. Shore garababababababas. Sore garabababababas.
Irmãos, tem momentos que a gente precisa colocar um pouco de intensidade, como uma panela de pressão, irmão. Não é um culto normal, não é um momento de ter protagonismo aqui, irmãos. Coloque intensidade na sua oração. Esqueça quem está ao seu lado. Irmão, nós somos mesmo uma igreja do Espírito, irmãos. Esquece a pessoa que está ao seu lado. Ninguém está olhando para você. Apenas feche os seus olhos e receba daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Há algo para você receber essa noite. Há algo que o Espírito quer conduzir você. Há algo que Ele quer falar individualmente. Sejam projetos, planos, eu não sei. Ele vai falar com você porque Ele é vivo. Oh, chega o tempo onde nós iremos experimentar da unção, da plenitude do Espírito. Há uma restauração da adoração nessa visão. Há uma restauração à liderança do Espírito. Há uma restauração daquilo que Ele quer dizer. Chega o tempo onde o Espírito conduz essa visão. Inicia-se uma nova temporada, onde o Espírito é quem conduz as casas, onde o Espírito é quem conduz os líderes, onde é o Espírito quem conduz os casais. Oh, há uma abertura nessa temporada, para que o Espírito possa se mover na plenitude. Oh, ragababababas. E não é uma igreja qualquer, não é uma igreja morta, é uma igreja viva. Xeregarababababas. Irmão, se o Espírito quiser que você ore por alguém, você tem liberdade agora. Há algo para experimentarmos. Show! Rega babababas. Show, show, regara babababababas. Ragara babababababas. Show, regara bababababababas. Xeregere ba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 . Irmão, deixa eu falar algo para você. Rapidamente, olhe para mim. A gente vai manter essa atmosfera. A gente tem tempo ainda. Mas você precisa entender que o Espírito ele se move através de você também. E se você tem uma impressão no seu coração, ore por alguém, faça isso. Confie que Deus está falando com você, irmão. Não seja egoísta com o mover do Espírito. Tem coisas que você pode liberar para alguém que talvez não vai sair da minha boca. Irmãos, e como que eu faço isso? Ore por alguém agora. Procure alguém para você orar. Vai, faça isso agora. Se você não quiser fazer isso, está tudo bem, pode ficar no seu lugar. Mas quem entende da liderança do Espírito, faça isso. Busque alguém, só para você entender. Ore por essa pessoa agora nesse momento. Se você tem só uma direção de falar para essa pessoa que Deus ama ela, faça isso. E você vai ver Deus se movendo por você, amém? Faça isso agora, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você se move, Senhor. Você se move, Senhor. Você se move, Senhor. Você é real. Você é real.
Oh, rababababababas. Xeregarabababababababas. Choragarab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 as. Choregarababababababababas. Xeregereb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 e. Sorebababababababas. Xaragarababababababababa. Oragarab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 a. Oh. Ragarababa. Shoregarab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 a.